Olá, eu vou fazer um vídeo rápido explicando como que eu faço mapas no Roll20, né? Como que eu adapto mapas, como que eu uso os mapas no Roll20. A primeira coisa que a gente precisa saber é como que o Roll20 funciona, como que ele trata imagens e o grid de combate, né? Que ele usa em cima das imagens que são usadas como mapas, né? Então eu vou abrir o Roll20 aqui. Eu tenho aqui o meu menu de mapas aberto. E aí eu vou criar uma nova página. Aqui está uma página nova de mapa aberto. A gente vai nas propriedades do mapa. E aí vocês vão reparar que todo mapa no Roll20 ele tem uma quantidade de células, né, de quadrados de largura e uma quantidade de quadrados de altura, né? Nesse caso aqui o nosso mapa ele tem 20 por 25, né? 20 células ou 20 quadrados de largura por 25 de altura. E aí a parte bastante importante que a gente precisa prestar atenção é essa segunda parte aqui, ó. Eles basicamente já fazem a matemática por nós, ó. São 20 células de largura, cada uma sendo a 70 pixels, né? Cada uma. Ou seja, cada um desses quadrados aqui possui 70 pixels de largura e 70 pixels de altura. Quando eu multiplico os dois, eu tenho 1400 pixels, né, no caso. E aqui, de altura, eu tenho 1750 pixels, né, de células, né. Todos esses valores são multiplicados pelos 70 pixels, que é o valor padrão de um quadrado no Roll20. Uma coisa que a gente pode fazer, possivelmente fazer, é editar o tamanho dessa proporção padrão do grid de combate. Então aqui embaixo, aqui nas propriedades da página, vai ter largura da célula e vai mostrar qual que é a proporção de uma célula. As células, obviamente, elas sempre têm tamanho uniforme, né? A mesma quantidade de largura por altura. Então aqui a largura da célula, uma célula, é igual a 70 pixels. Eu posso modificar basicamente a proporção desse valor padrão de 70. Então se eu, por exemplo, colocar 0,5, cada quadrado agora vai ter 35 por 35 pixels. E aí, por que isso é importante da gente saber? Porque dependendo da imagem que a gente for usar, esses 1400 por 1750 pode ficar muito grande. Depende do tamanho original do mapa que a gente está usando. E aí, então, a grande questão de mapas no Roll20 se torna qual é a imagem que a gente vai usar como mapa para os nossos jogos. A gente pode usar uma miríade diferente de imagens como possíveis mapas. Nós temos as opções prontas e nós temos as opções geradas, né? Seja automaticamente ou criada por nós mesmos, né? Geradas manualmente. Eu vou começar com exemplo dos mapas gerados manualmente ou automaticamente, né? Esses mapas geralmente são feitos em algum ou editor de imagem ou então softwares feitos especificamente para criar mapas de RPG, né? E aí tem inúmeros softwares por aí fora que fazem esse serviço, né? Eu particularmente uso um especificamente chamado Dungeonographer.
Eu vou abrir o menu dele aqui. Esse Dungeonographer, ele tem uma grande vantagem dele já vir, antes de você gerar o mapa ou criar um mapa, né, do zero, ele já vem com a possibilidade de você customizar as propriedades do mapa. A quantidade de quadrados que ele vai ser em largura, a quantidade de quadrados que ele vai ser em altura e o tamanho em pixels, né, de cada quadrado. Então aqui tem como padrão 30 quadrados de largura, 30 quadrados de altura e 40 pixels, né, a cada quadrado. Se eu quisesse montar um mapa para o Roll20, vamos colocar aí como exemplo o tamanho padrão do Roll20. Então eu vou colocar 20 quadrados de largura, 25 de altura e eu vou colocar aqui 70 pixels a cada quadrado. E aí o Dungeonographer ele já tem essa opção de criar um terreno sólido, né? Um terreno bem básico para eu montar em cima. Ele dá a opção também de eu montar uma dungeon completamente aleatória, né? Aqui o Dungeonographer, obviamente pelo nome, a gente monta especificamente dungeons, né? Para mapas. E aí eu vou tentar vou tentar gerar automaticamente um mapa aqui para vocês terem como exemplo. Então aqui, no caso do Dungeonographer, eu gerei um mapa aleatório de 20 por 25 a 70 pixels de largura. Aqui ele me dá a opção de modificar o mapa, se for o caso. Ele me dá algumas opções diferentes, até mesmo de visualização aqui. E aí eu posso exportar esse mapa com uma imagem PNG, que no caso eu vou usar como exemplo aqui para o vídeo. Então eu exportei o meu mapa do Dungeonographer por Roll20. E vocês vão reparar que os quadrados eles se encaixam certinho ao grid do Roll20, né? Que é um grid automático que fica por cima. Eu vou colocar um token aqui, ó. Vocês veem que ele se adequa aos quadrados do mapa, né? Cada tile do mapa, né? Cada chãozinho do mapa. Tem mesmo as áreas de fora. Então essa é uma opção que você pode fazer, gerar mapas em aplicativos diferentes. Quais aplicativos você pode usar? Isso eu não vou entrar em detalhes aqui sobre aplicativos para se usarem, né? O Dungeonographer é só um exemplo de aplicativo que você pode usar como gerador de mapas. A nossa outra opção é tentar achar mapas de combate na internet. Isso limita bastante as nossas variáveis, né? A gente já não consegue controlar o tamanho do mapa necessariamente, a quantidade de quadrados, porque são mapas prontos, né, ou semi-prontos. Então a gente acaba ficando refém da imagem, da arte que foi feita para a imagem e o tamanho dela, né, em muitos casos. Ainda há algumas coisas que a gente consegue controlar, como por exemplo, se o mapa não tiver um grid já desenhado nele, a gente consegue modificar as proporções da imagem para que ela caiba de forma certinha num grid do Roll20, né, que é geralmente dividido em pedaços de 70 em quadrados, né, de 70 pixels. Então eu vou pegar, por exemplo, esse mapa aqui, que aqui ele já me fala a proporção da imagem, né? Eu vou só confirmar se é esse tamanho mesmo. Então, realmente a imagem é uma imagem JPEG de 540 por 405. Uma coisa que é interessante da gente fazer logo de cara
é dividir esses valores por 70 para ver quantos quadrados naturalmente essa imagem comporta. Então, nós vamos pegar a calculadora. Então, ó, a largura da imagem, que é 540, dividido por 70, dá 7,71. Isso não é interessante para nós, porque isso vai dar, obviamente, uma divisão menor do que 1 quadrado. Está dando um número fracionado. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode, possivelmente, editar essa imagem para que ela se transforme em uma imagem compatível com o tamanho de 70 pixels do Roll20. Para isso, eu vou usar o Photoshop. Então, vocês vão notar aqui que eu também fiz a divisão da altura da imagem, que é 405, e deu 5,78. Então, também não é compatível com os 70 pixels. Então, eu abri a nossa imagem aqui no Photoshop. E o que eu vou fazer é alterar as proporções da imagem para que ela se torne uma imagem compatível com os quadrados do Roll20. E aí, o que eu fiz é, de antecedência, eu já fiz, eu modifiquei a possível proporção da imagem para que, dividido por 70 pixels, ela dê um número redondo. Então, o número mais próximo dos valores originais da imagem, que dão em números redondos, 560 por 420. Então, eu estou alterando aqui as proporções da imagem. Agora que eu modifiquei a imagem, eu vou salvar ela novamente. Então, de novo aqui no Roll20, eu vou criar um mapa que tem o tamanho proposto pela imagem que a gente vai usar como mapa, que é 8 por 6 células, né? Que aí já dá a matemática aqui pra gente nas propriedades, 560 por 420 pixels. E eu vou abrir a minha imagem aqui nesta página. Então tá aberto aqui no Roll20 o mapa que a gente modificou. Eu vou aumentar ou no caso diminuir, né, a transparência das linhas de grade. E como vocês podem ver aqui, o mapa tem 8 por 6 quadrados. Como vocês podem ver, pela imagem que a gente escolheu, esses quadrados, né, cada célula, pode ficar muito grande para as nossas miniaturas. Cada token, em relação ao mapa, fica grande demais. Então, uma opção que a gente pode fazer, sem necessariamente ter que aumentar a imagem até que esses quadrados fiquem num tamanho mais desejável para a gente, é fazer aquilo que eu tinha mostrado no início, que é diminuir a proporção de cada célula. Então, eu vou nas propriedades e eu vou diminuir a largura da célula para 0,5. E agora vocês vão ver aqui que a quantidade de células dobrou. Ou seja, cada célula agora só tem a metade do tamanho que havia anteriormente. E agora os tokens, por consequência, também são menores, de uma proporção muito mais desejável para a gente. Então, mesmo que você tenha uma imagem menor,
você pode diminuir o número, a proporção de cada célula, para que a quantidade final de células dentro da imagem do mapa fique maior. Então, em resumo, existem duas formas que a gente pode criar mapas no Roll20. O que vai depender mesmo, o que vai ser o principal fator em qual processo que você vai usar, é o tipo de mapa que você tem. Se é um mapa que você mesmo vai criar, que você mesmo vai gerar, ou se é um mapa já pronto da internet. O mapa gerado por você tem chances de você criar muito mais variáveis, né? De você poder controlar mais coisas sobre a imagem. Tanto o conteúdo da imagem em si, né? Qual que é a imagem, que tipo de coisas que há nela, mas também o tamanho original da imagem. E se ela já é criada com a proporção correta para o Roll20, que é 70 pixels, né, por cada possível quadrado, né, por cada possível célula do grid de combate. Ou então, se você tem um mapa pronto, você precisa possivelmente adaptar esse mapa para o Roll20 através de algum editor de imagem. Uma questão que é bastante complicada, que eu já tive experiência mexendo, no caso dos mapas prontos, são mapas que já vêm desenhados com o grid de combate quando você baixa eles na internet. Porque essas linhas desenhadas no mapa ficarão por baixo da linha do mapa do Roll20. E aí, esse é um caso complicado por duas razões. A primeira, que é bem fácil de resolver, é que você vai ter possivelmente uma grade em cima da outra. Especialmente se elas não casarem, fica muito esquisito. Fica completamente confuso para os jogadores. Se elas se encaixarem uma em cima da outra, não tem tanto problema assim. E uma possível solução é você simplesmente diminuir completamente a opacidade, né? Aumentar ao máximo a transparência do grid de combate. E o grid de combate do Roll20 desaparece. Apesar de que as miniaturas ainda seguem o deslocamento, a movimentação de um grid normal, as linhas do grid não aparecem. Mas um problema, o segundo problema, que é um problema muito maior, é se a proporção da imagem já desenhada com grid de combate não casar com a proporção do Roll20 de 70 pixels por célula, por quadrado do grid. Porque aí, quando você edita, quando você mexe no editor de imagens nessa imagem, pode ser que cada quadrado desenhado na imagem perca completamente a sua proporção, e aí fica praticamente impossível de você casar a imagem com o grid, com o próprio grid do Roll20. Eu vou tentar dar um exemplo para vocês. Agora eu vou dar um exemplo para vocês de um mapa que já vem com um grid próprio, já vem um grid desenhado nele, e ele tem a proporção de 12 por 18. Eu vou sumir com as linhas de grade, opacidade 0, do próprio Roll20, e vou inserir a imagem. Então eu tenho aqui a minha imagem de um mapa de combate. Percebam que não tem linhas do Roll20 aqui. Essas linhas de células aqui são da própria imagem. Eu achei essa imagem na internet. Eu simplesmente puxei ela da internet. Ela tem 853 por 1280.
E tá aqui, eu joguei diretamente no Roll20. Agora eu vou pegar um token, jogar no mapa. Percebam que nesse caso aqui eu dei sorte e a proporção da imagem que eu peguei casou certinho com a proporção do Roll20. O que significa que as linhas de grade se alinharam perfeitamente, a da imagem e a do Roll20. Por isso que a figura, né, o token, está se movendo para cada quadradinho certinho. Agora imaginem que essa proporção não estivesse certa. Então eu vou modificar só um pouquinho essa imagem aqui. E agora observem que à medida que eu movo o token, ele sai completamente de alinhamento com as células da imagem. Pode ser que em certas partes ele ainda case, mas em outras fica completamente desproporcional. É porque a proporção da imagem do mapa está desproporcional com o grid de combate. Eu vou reativar as linhas do grid de combate para vocês verem a comparação. Então vejam aí que tem uma diferença, fica até meio confuso, entre as linhas do Roll20, que são essas linhas mais pretas, que a gente consegue ver aqui bem na bordinha, com as linhas mais cinzentas, né, da própria imagem que a gente está usando como mapa. Então essa é uma coisa, esse é um perigo que pode ocorrer quando a gente usa mapas prontos que já vem com grid de combate desenhado neles. Dá para editar essa imagem no Photoshop ou no editor de imagem para tentar casar com o Roll20? Dá. Mas, por experiência minha, é um processo complicado que é mais tentativa e erro. Muitas vezes dá errado. Mesmo você colocando a imagem em uma proporção que dê uma divisão redonda de 70 pixels, pode ser que o grid de combate desenhado no mapa ainda fique desproporcional. Então esse é um perigo que pode ocorrer quando a gente mexe em uma imagem que já vem com grid desenhado. Então eu recomendo, se possível, tentar evitar mapas que já venham com grid desenhado, a não ser que eles já venham com uma proporção natural, como essa imagem aqui naturalmente é, de 70 por 70 pixels.